Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Verbalizando Direito. O meu nome é Tatiane Moreira e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre o acordo firmado entre os lojistas e os shopping centers no que tange a cobrança de aluguel, a taxa de condomínio e ao fundo de promoção em relação ao período de fechamento dos shoppings por conta da pandemia do coronavírus. Foi acordado entre o shopping center e os lojistas que durante o período de fechamento não haverá cobrança de aluguel. A taxa de condomínio e o fundo de promoção será objeto de negociação. Obviamente, acontecerá uma revisão para que sejam reduzidos os valores pertinentes. Aparentemente, esses valores serão cobrados numa proporção menor. Já o aluguel não será cobrado durante todo o período de fechamento e o aluguel referente ao mês de março será cobrado de maneira proporcional. Claramente que essa medida foi adotada no mais absoluto bom senso, tanto dos shopping centers quanto dos lojistas que pediram essa negociação, porque durante o período de fechamento desses empreendimentos, os lojistas não conseguirão exercer na plenitude as suas atividades. Isso por conta de uma causa superveniente e temporária, que obviamente não é culpa nem do shopping center, nem dos lojistas, então por isso coube essa negociação de contrato, porque a ideia é que não sejam rescindidos, encerrados os contratos de locação, porque se espera que toda essa situação passe logo e que os lojistas consigam retomar as suas atividades em breve. Mas cabe uma negociação, porque obviamente os lojistas não terão faturamento durante esse período, estarão impossibilitados de pagar o valor integral da sua locação e por isso, na mais absoluta boa-fé do shopping center e dos lojistas, eles conseguiram alcançar essa negociação. Essa negociação se justificaria por alguns institutos, tanto pelo caso fortuito e força maior, que já vem sendo muito debatida aí por uma série de pessoas, quanto pelo fato do príncipe. Isso significa que o fechamento não decorreu da vontade dos empreendedores, nem do shopping center, nem dos lojistas, decorreu de uma ordem emanada do poder público, obrigatório o fechamento dos shoppings, o que compeliu que nenhum conseguisse exercer na plenitude as suas atividades. Então, totalmente justificável essa negociação, inclusive se aplica ao 567 do Código Civil, a meu ver, essa situação, porque o 567 do Código Civil dispõe que se ocorrer a deterioração da coisa sem culpa do locatário, caberá uma revisão aí proporcional da locação. Então, certamente esse dispositivo foi levado em conta pelos shopping centers e eu acredito que ele possa ser levado em conta por outros comerciantes, que mesmo que não estejam dentro dos shoppings, cabe a eles que tenham contratos de locação em vigor e que as suas atividades estejam suspensas ou paralisadas, ao invés de rescindir o seu contrato, encerrar a sua relação contratual num momento como esse, peça a revisão do seu contrato. Peça uma negociação caso o seu caixa tenha sido prejudicado, caso as suas atividades de fato estejam interrompidas, chame a imobiliária, chame o proprietário, tenta reduzir de maneira proporcional aí o valor da sua locação, da sua taxa de condomínio, porque isso é necessário para que a gente consiga aos poucos retomar a economia. Isso quando houver uma determinação que as empresas podem retomar o pleno exercício das suas atividades. Então esse era o recadinho aí do dia de hoje, e isso é um alerta para os lojistas que ainda não têm conhecimento desse assunto, dessa negociação, para os comerciantes em geral, que possam repensar e revisitar os seus contratos a fim de verificar qual o valor da sua locação, qual o tempo da sua locação, qual é o valor efetivo do custo que você tem e qual é o valor que você tem hoje de faturamento. E se as suas atividades de fato estão suspensas. Se estiverem suspensas,
faça uma análise, chame seu departamento jurídico aí para avaliar a questão, procure um advogado e faça a revisão desse contrato e entre em contato aí com o proprietário, administradora imobiliária, para que você possa fazer essa negociação sem que seja necessário você encerrar essa relação comercial. Eu espero ter esclarecido essas questões e eu me encontro à disposição. Até logo!